Chegamos ao nosso terceiro módulo e a gente vai começar com uma aula simples, bem rápida, mas muito importante. Nesse módulo, a gente vai falar sobre capital. Porém, quando eu falo a palavra capital, a grande maioria das pessoas pensa na hora sobre capital financeiro. Então, nessa introdução, eu quero falar contigo sobre capitais explícitos e implícitos. Por quê? Porque quando a gente está pensando que uma startup é uma instituição humana, existem diversas outras maneiras de você conseguir recursos. O ponto principal, quando você está estabelecendo uma empresa, está crescendo uma empresa, não é apenas pensar no dinheiro, no capital financeiro. Claro, a gente sabe que capital financeiro pode ser transformado em recursos, mas existem diversas outras maneiras de olhar para recursos. Então vamos começar com algo simples. Dependendo da indústria na qual você esteja, um tipo de capital é o capital natural. Se você tiver acesso a áreas que podem te oferecer recursos que outros competidores em outras áreas não têm, talvez você tenha uma maior abundância de capital natural. O capital natural não é aquele que você tem que pensar mais, ainda mais numa startup de tecnologia normalmente. Mas quando a gente pensa no capital humano e capital social, esses dois, sim, podem acabar sendo o grande diferencial que você tem. Então, às vezes, o que você mais precisa não é necessariamente mais capital financeiro. É um sócio que vai trazer ainda mais entendimento, ainda mais conhecimento. Essa parte de capital humano na sociedade, na equipe, como um conselheiro, como um mentor, ela é muito importante. E muitas vezes ela acaba influenciando diretamente quando você vai atrás de um capital financeiro, por exemplo. Junto com o capital humano, existe o capital social. Cada uma dessas pessoas está inserida em diferentes comunidades. Pode ser desde algo bem simples, como a comunidade que você tem na sua família, como a faculdade onde você estudou, como as pessoas que você conheceu através de grupos diferentes. Isso é o capital social, que vem junto com aquele capital humano. Se você olhar criticamente para o que a sua startup precisa, às vezes o que você precisa é de um conselheiro que traz um capital humano, um conhecimento, uma vivência específica, e às vezes traz também um capital social. A gente vai falar sobre incubadoras, sobre aceleradoras, e quase nunca é preto no branco que o que elas te oferecem, é quanto elas me trazem de dinheiro, isso que eu vou pesar. Não. Muitas das melhores aceleradoras do mundo trazem algo mínimo quando o assunto é financeiro, mas trazem algo incrível quando o assunto é capital social. Fora que a gente também pode pensar em capital de equipamento, um capital manufaturado. Talvez o que você precise não é de mais capital, é de uma parceria que consiga te dar o equipamento que você precisa. Então, cuidado para não cair naquele pensamento no qual você acha que o seu gargalo é dinheiro. De novo, não estou dizendo que dinheiro não pode virar recursos e que você tem que fugir de dinheiro. Não é esse o meu ponto. O que eu quero é que você abra a sua cabeça. Porque a pior hora para ir atrás de investimento é quando você está totalmente perdido, não tem vantagem nenhuma e precisa daquilo para uma sobrevivência meio que desesperada. Quando você está nesse modo, você não vai conseguir levantar a capital. Essa é a grande ironia do jogo todo. Quanto mais você consegue provar que você está seguro em relação a capital social, que você está seguro em relação a capital humano,
que talvez você desenhe algumas parcerias que te ajudam com outros recursos, mais fácil vai ser também ter uma conversa sobre o capital financeiro. Às vezes, um sócio que você traz vale infinitamente mais do que uma rodada de investimento. E eu sei que não é totalmente comparável, eu não vou comparar o valor de um ser humano com o valor de uma rodada de investimento. Mas o ponto é, o que você realmente precisa? Você tem que mudar a sua cabeça. Pensar menos em dinheiro e pensar mais em recursos. Pessoas que são boas em crescer as suas empresas, elas são boas em conseguir encontrar e fazer bom uso de recursos. Eu vou dar muito mais exemplo nas outras aulas, mas se a gente trouxer aqui a fase nova, eu comecei sem investimento financeiro, porém, de largada, eu tinha uma parceria com o colégio onde eu estudei, que é o Colégio Etapa, para poder usar a infraestrutura deles, para usar as salas de aula, para usar até mesmo as impressoras, para poder imprimir as aulas. Isso tem o mesmo valor que um investimento de capital. Se você quiser colocar no papel o quanto isso diminuiu os meus custos, o quanto viabilizou o negócio. Então, toma muito cuidado para não virar aquela pessoa que sempre pensa em termos financeiros explícitos. Qual que é o dinheiro que eu tenho na minha mão? Qual que é o dinheiro que eu tenho no banco? Claro que esses dados são importantes. Porém, se você é realmente resourceful, ou seja, se você consegue olhar os recursos que existem ao seu redor, junto ao seu capital humano, junto ao seu capital social, junto a possíveis parcerias, você sai muito na frente. A capacidade de fazer bom uso dos seus recursos é um dos indicadores mais importantes para a sobrevivência de uma startup. Então, quando a gente fala de capital, não existe apenas capital explícito. Não existe apenas uma decisão binária de levanto ou não levanto capital. Não é isso que a gente está falando aqui. Lembre-se, você é capital para a empresa, seus sócios são capitais para a empresa, sua equipe é capital para a empresa, alguma tecnologia que você criou e que você tem e os outros não têm é capital para a empresa, algum acesso a algum recurso natural, algum acesso a alguma parceria que minimiza custos, tudo isso é capital. O que eu quero que você evite é que quando você estiver diante de uma situação que você precise fazer bom uso de recursos, pense cegamente em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E é crucial que você entenda o valor dos diferentes capitais que você já tem em mãos. Não dá para começar a ter uma conversa sobre levantar investimentos, ou até mesmo entender como estruturar melhor as suas vendas, se você não tiver clareza sobre o valor que você, seus sócios, sua equipe, sua tecnologia, seu produto tem. Eu sei que no começo da empresa é difícil entender todas essas métricas, mas é muito importante que você coloque como prioridade entender os seus números de diferentes capitais. Desde você ter clareza sobre você investe $1, quanto tempo demora para voltar esse $1, como ele volta, quais são os possíveis caminhos. Desde algo bem focado em capital financeiro até entender o que vale, por exemplo, o seu capital social. Talvez você, pelo seu capital social, tenha acesso a uma certa comunidade que, se fizer uma parceria contigo, aumenta a sua distribuição e o seu produto chega em 100 mil pessoas, sem custo nenhum. Se normalmente o preço de aquisição é $2 por pessoa, poxa, aquela parceria então vale $200 mil.
Quanto mais você transformar em prioridade, mensurar os diferentes capitais e valores dos capitais que você tem, melhor. Claro, você não vai colocar um preço no seu sócio, não é isso que eu estou dizendo, mas entender as suas vantagens e o que valem essas vantagens em termos de recursos é muito importante. Você tem que criar uma estrutura para conseguir mapear da forma mais clara e mais atualizável possível as suas métricas de capital explícito e de capitais ocultos. Com isso em mente, vamos mergulhar nesse terceiro módulo, começando falando sobre bootstrapping e vendas.